Continua com esse espírito de adoração e louvor ao nosso Deus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor de forma responsiva. Eu vou ler os primeiros irmãos na sequência. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, a igreja: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos dele fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que comprado na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Pode sentar glorificando, pode sentar bendizendo, pode sentar exaltando Deus Todo-Poderoso. A salva de palmas para Jesus. Glorifica o nome dele, porque é ele o dono da obra. Se você crê, Jesus é o olheiro, nós somos o barro. Quem é o barro aqui na mão do Senhor? Jesus, ele é o olheiro, ele é que transforma o barro. Jesus não quer lidar com ouro, com material de ouro, de madeira, não quer lidar com ferro, ele quer lidar com barro. O barro é maleável, o barro fica na posição que ele quer, e ele quer te transformar hoje, ele quer fazer uma mudança hoje na tua vida. Nós viemos aqui hoje buscar a presença maravilhosa, majestosa e magnífica do Espírito Santo. Você veio buscar o Espírito Santo na tua vida. Logicamente, quando você reconheceu o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, quando Ele olhou para o teu coração e viu que você reconheceu com sinceridade, você passou a ser cidadão do céu. Você passou a ser destinado a ter a vida eterna na presença do Senhor. E você automaticamente abriu o teu coração para que o Espírito Santo entrasse, para que ele habitasse no teu coração, para que ele começasse a direcionar a tua vida. É lógico que temos que passar normalmente por processos. Muitos têm que ser batizados nas águas, aceitar o Senhor Jesus, reconhecer Ele de coração. O próximo passo é fazer um discipulado, é entender a palavra de Deus, entender qual é a vontade do Senhor para a tua vida, entender o porquê que você tem que se batizar. E após o batismo, logicamente você lembra numa igreja, passa a fazer parte dela, passa a entender a doutrina, a vontade do Senhor para aquela obra. E depois que você começa a entender aquilo, você começa a buscar a presença do Senhor. O Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida. Não é o homem é um canal, a mulher ungida é ungida de Deus, são canais do Espírito Santo para falar contigo, para te orientar, para te conduzir de acordo com a vontade do teu Deus. O processo em geral é desta forma, e você começa a entender como é que Jesus trabalha, você começa a ter intimidade com Ele, o Espírito Santo vai te orientando para que você busque a presença do Senhor, através de oração, através de jejum, através da leitura da palavra de Deus, através da meditação. E quando você está lendo a palavra de Deus, Deus está falando contigo, porque aqui é a boca de Deus, a Bíblia aberta, é a boca de Deus falando contigo e comigo. Então, se você quer a presença de Deus mais intensa na tua vida, esteja atento à boca de Deus,
medita na palavra do Senhor, de dia e de noite, faz disso a tua orientação, começa a deixar o Espírito Santo falar, e quando você abre a Bíblia, você pede uma palavra, o Espírito Santo é o mais interessado em transmitir para você o que Ele quer que você saiba, o que Ele quer que você conheça. E quando você vem à casa de Deus, Deus usa um pregador, usa dirigente, usa teu irmão, usa um profeta para falar contigo, para dar mais, acrescentar mais um tijolinho, para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Esse é o teu processo, é o processo teu do crescimento cristão. Eu gosto sempre de citar aqui a Bíblia, nos estimula a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A caminhada cristã não é de retorno, não é de desistência, não é de queda, não é de pecado. A caminhada do cristão é de crescimento espiritual, na graça, no favor de Deus, no poder de Deus, mas também no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que o Espírito que Jesus mesmo citou, que o Espírito Santo glorificaria Ele. O Espírito Santo de Deus, aquele que hoje nós estamos buscando. Quem está buscando hoje? O Espírito Santo. Esse que é o dono da obra, Ele é o Senhor, Ele é o sustentador, Ele é que move os profetas, move os pregadores, move os dirigentes. O Espírito Santo é que te trouxe aqui na casa do Senhor, e é o Espírito Santo que te move a glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele me glorificará, porque falará do que é meu e transmitirá para vocês. O Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus. Você quer ter batismo no Espírito Santo? Você quer que Deus, Senhor, opere mais intensamente na tua vida? Então glorifica o Senhor Jesus. Glorifica Ele. E o Pai deu ao Filho todo o juízo nas mãos do Senhor Jesus. Está todo o juízo. Ele está lá no trono, no topo. Deus deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então a quem que você deve honrar? Você deve honrar Jesus. Quando você está honrando o Senhor Jesus, você está honrando o Deus Todo-Poderoso. Então honra o Filho. Vai honrando o Filho na tua vida. Vai seguindo as marcas, as pegadas do Senhor Jesus. Dê a tua face para quem te esbofetear. A palavra diz isso, não sou eu. Se te mandarem andar uma milha, anda duas. Essa é seguir as pegadas de Jesus. Pastor Demar foi usado hoje. Aqueles homens, nesse sentido, aqueles discípulos iam entrar em Samaria, não deixaram eles entrar ali. Jesus estava presente. Aí foi Pedro ou Tiago, não me lembro qual dos dois. Pedro e João, obrigado. Falou para Jesus: mestre, só quer que mande fogo sobre Samaria, Senhor, como Elias fez. Nós estamos agora na aliança da graça. Nós estamos sob a graça. Na minha e na tua boca não pode ter maldição. Jesus olhou para aqueles discípulos e repreendeu ele. Vocês não sabem de que espírito sois vós? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E você é instrumento de salvação. Você é instrumento de salvação. Deus te chamou como um canal de bênção. Deus te chamou para levar as boas novas. Deus te chamou e me chamou para perdoar, para orar pelo inimigo. Deus te chamou para orar pelos teus inimigos, para orar por aqueles que te perseguem. Deus te chamou para você jejuar porque está fraco, para você aconselhar,
para estender a mão para aquele que precisa. Esse é o teu chamado. Se você quer o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo está nos falando o que Ele quer para mim e para a tua vida. Ele está te falando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jeremias está falando. Deus está usando o profeta, porque Deus quer nos moldar. E o Espírito Santo está começando a nos falar o que Ele requer de nós. O que o Senhor está esperando de você? O que Ele está esperando de mim? E Ele deu um exemplo muito claro. Deus está falando contigo, comigo, está falando com o presbitério, com a liderança da igreja. Levanta-te e desce à casa do olheiro. Levanta a igreja. Para de lamuriar, para de reclamar, para de dizer que Deus não te abençoou, que você é esquecido. Para de ficar naquela situação de que nada acontece na tua vida. Levanta, que se diz o Senhor, levanta desta posição e desce à casa do olheiro, porque você vai ver como o olheiro vai trabalhar. E Jeremias, quando recebeu essa palavra, ele desceu e foi lá. E ele viu o olheiro trabalhando. Ele viu como ele pegava o vaso. Pegava aquele vaso inteirinho. E ele ia moldando o vaso. Ia trabalhando naquele vaso. Mas quando ele encontrava rachaduras, o olheiro quebrava tudo de novo. E fazia um vaso novo. É o que Jesus quer fazer contigo. Ele quer te fazer um vaso novo. E quando Ele quebra, pode doer. Pode contrariar a tua vontade. Pode contrariar a tua natureza. A tua ideia e a minha ideia, que eu me incluo. Também nossas ideias preconcebidas. Quando o Senhor começa a trabalhar na minha e na tua vida, muita coisa começa a acontecer que não vai nos agradar. Mas é o olheiro que está trabalhando, igreja. É o olheiro que está trabalhando. É o olheiro que está trabalhando. Por isso que você tem que ser barro. Você tem que ser moldável. Eu tenho que ser moldável. Eu tenho que reconhecer que só o olheiro pode fazer de mim e de você um vaso novo. Um vaso sem rachadura. Um vaso todo certinho, todo bem moldado. Mas resultado do trabalho do olheiro. Você quer ser um vaso novo? Quem quer ser um vaso novo? Glória a Deus. Quem quer ser um vaso novo na mão do olheiro? Então não reclama, deixa o olheiro trabalhar na tua vida. Deixa ele trabalhando na tua vida, ele fazendo o que ele quer contigo. E às vezes dói, porque quando nós pensamos que já chegamos, né? Quando a gente pensa que já estamos muito bem, que puxa a vida, eu sou um instrumento de bênção. Aí vem o olheiro e derruba. Ele quebra a gente tudinho de novo. Faz um vaso novinho em folha, muito melhor do que aquele. Então o olheiro vai trabalhar na minha e na tua vida quantas vezes ele quiser, para fazer cada dia mais de mim e de você um vaso novinho. A cada dia um vaso novo. Um vaso quebradinho num dia e novo do outro dia. Deixa o olheiro trabalhar, ele sabe o que ele faz. Porque esse vaso, ele tem que estar preparado. Ele tem que ser exatamente um recipiente para receber algo especial, algo extraordinário. Ele tem que conter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Você foi formado para conter o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não pode entrar e ficar em vaso rachado, porque senão começa a vazar. Não fica cheio nunca. A minha natureza e a tua natureza, ela acaba atrapalhando o mover do olheiro, acaba atrapalhando a presença do Espírito Santo. Então aquilo que é excelente, é sobreexcelente,
ele não consegue crescer na minha vida e na tua vida, porque tem rachaduras feitas pela minha e pela tua natureza. Tem coisas que são feitas por nós. Nós começamos a nos debater contra aquilo que o oleiro está fazendo. E quando a gente se debate contra a vontade de Deus, nós fazemos rachaduras na gente, fazemos moças, fazemos buracos, porque quem sou eu? Quem é você para recalcitrar contra os aguilhões, para ir contra a parede de concreto que é Jesus? Quem somos nós? Acaba tendo rachadura, porque a gente não tem como lutar contra Deus. Você e eu podemos lutar com Deus, como Jacó lutou. Quem quer lutar com Deus aqui? Glória a Deus. Pode levantar a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer que você lute com Ele, que entre na peleja com Ele. Jacó foi nomeado príncipe, não porque ele fosse especial, não porque ele fosse perfeito. Pelo contrário, ele era enganador, suplantador. Ele enganou o seu irmão. Jacó recebeu a bênção porque ele perseverou, ele lutou com Deus. Deus quer que você lute com Ele nesta peleja. O que é lutar com Deus? É continuar perseverando. Deus está te colocando neste caminho e você está lutando para ficar nele. Você está lutando para receber a tua bênção, para receber do oleiro aquilo que você precisa, para que a presença dele seja nítida na tua vida. Jacó falou: não te deixarei enquanto não me abençoares. Não para no meio do caminho, continua orando, continua falando com Deus, continua pedindo a Ele, continua pedindo o batismo do Espírito Santo, continua apresentando ao Senhor as tuas causas. Caiu aqui, não resolveu ali, apareceu mais um problema, é a hora de você lutar com Deus, você continuar agarrado nas mãos do Senhor Jesus. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Você vai prevalecer, não contra o Deus Todo-Poderoso, mas contra a tua natureza, contra o teu eu, contra a tua carne, contra o sistema mundano, contra o diabo, em nome de Jesus. Você vai prevalecer. A minha e a tua luta principal, a gente sempre cita aqui, é contra a tua carne, é contra a tua natureza. É isso que Deus está moldando. Nós sabemos que todos nós temos personalidades, cada um de um jeito, isso não muda. A ciência procurou, fazer uma definição, não sei inteiramente, mas uns chamam de colérico, já ouviram falar? Fleumático, sanguíneo, e o outro é mais um quarto aí que eu esqueci agora. Impossível. Oi? Impossível. Impossível seria o sanguíneo. É outro, que seria um tipo de um tristonho, triste, São características tuas e minhas. Deus respeita essas características. O que Deus quer moldar é o teu temperamento, aquela parte que precisa ser dominada. Foi citado hoje o fruto do Espírito. O mais importante, uma das coisas mais importantes na minha e na tua vida é a presença de Deus através do fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo que transforma o teu temperamento, não são os dons. O fruto do Espírito Santo que te transforma numa melhor criatura, te transforma num servo de Deus fiel, amoroso, honesto, benigno, bondoso. É o fruto do Espírito Santo. Isso é que muda o teu temperamento. Mas Deus não vai mudar a tua personalidade, o teu jeito de ser, mas o teu temperamento Ele vai mudar, Ele vai trabalhar. Aí é que entra o oleiro, quebrando o vaso, fazendo um vaso novo, até ficar do jeito que Ele quer. E o importante é que você
receba o fruto. Todo mundo que creu no Senhor Jesus, reconheceu Ele como Senhor e Salvador, tem o fruto do Espírito. Aleluia. Todo mundo aqui tem o fruto do Espírito Santo. O que Deus quer que você produza mais esse fruto, que ele fique mais nítido na tua vida. A Bíblia diz claramente que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo no teu interior? O Espírito Santo está dentro de você? Então o amor de Deus, o fruto do Espírito, está dentro de você. Deus quer que ele se manifeste, e só se manifesta quando Deus te prova, quando Deus te confronta, quando Deus te bota nas batalhas, quando Deus te coloca contra situações adversas, contra coisas que você não quer. Deus te coloca numa situação que você tem que se render, você tem que perdoar, tem que recuar. Aí o fruto começa a aparecer, começa aquilo que está dentro de você, e dentro de mim ele começa a transportar, começa a aparecer, e você começa a andar em espírito. Não só viver espírito, mas andar em espírito. Você já anda automaticamente fazendo a vontade do teu Deus, fazendo a vontade do Senhor. Você já ama, você já perdoa, você já socorre, aquilo já brota no teu coração. Você ainda e eu não somos perfeitos ainda, porque a luta contra a carne e o espírito vai até a tua morte, até a minha morte, porque o espírito cobiça contra a carne, e a carne contra o espírito, para que a gente não faça o que a gente quer. A Bíblia está nos falando que tanto eu e você temos que lutar contra a nossa carne até o último suspiro. Quando Deus estiver te usando com muito poder, estiver fazendo muito milagre através de você, quando Ele estiver operando fruto através da tua vida, fica em vigilância, porque a carne está escondidinha ali, pronta para aparecer, e aparece em situações que você menos espera. Dentro de uma igreja, às vezes ocorre isso. Deus está usando muito alguém, começa a usar o outro, o primeiro fica com ciúme. Isso é carne, isso é manifestação da carne. É contra isso que você tem que lutar, que eu tenho que lutar todo dia da minha vida, para que o Espírito Santo não fique entristecido. Nós podemos extinguir o Espírito Santo da nossa vida, ele não sai, mas ele vai diminuindo, porque as rachaduras vão ocorrendo no vaso. O vaso começa a ter rachadura, o Espírito Santo vai saindo. Mas eu profetizo que você vai ser um vaso novo. Você vai vencer a tua natureza. Deus vai te dar poder, sabedoria e amor. Você vai estar atento à voz do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava falando através de Jeremias para trazer exemplo para uma nação, para nós sabermos como Deus pensa. Jeremias vai lá e desce. Jeremias foi e viu o oleiro trabalhando, e Deus continuou falando com ele. No momento em que eu falar contra a nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Você está em pecado, eu espero que ninguém esteja. Você está numa situação que não agrada o Senhor. Deus já estabeleceu uma punição para você. Você se arrependeu, Deus lá no céu te perdoa, Ele te restaura, Ele te coloca na posição que Ele quer, porque você se arrependeu, e Ele recebeu lá do trono dEle o que vinha no teu coração. E no momento em que eu falar de um agente de um reino, para o edificar e para plantar, e se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Você está crescendo na obra do Senhor, Deus tem promessa de bênção para a tua vida. Deus está preparando tudo para você. Mas aí no meio do caminho,
Se você pecar, fizer mal, Deus está olhando o teu caminho, o teu coração. Tudo aquilo que Ele falou para você, Ele pode adiar, até você se arrepender, voltar à posição que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer ser vaso aqui na mão do Deus? Glória a Deus. Quem quer realmente ser vaso? Então você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada que você vai receber a correção do oleiro, e Deus vai continuar trabalhando na tua vida. Não confunda a perfeição. Nós não estamos falando aqui de perfeição, nós estamos buscando a presença do Espírito. Nós temos as nossas falhas, mas Deus está olhando algo diferente na tua vida. Existia um homem lá em Cesareia, se eu não me engano. Esse homem era um centurião da corte italiana. Ele era um ímpio. A princípio, não seguia a lei de Deus. A princípio, não fazia aquilo que agradava a Deus aos olhos humanos. Mas só que tem que ele orava continuamente, jejuava e fazia esmola aos que necessitavam. Deus, lá no seu trono, viu o coração desse homem e mandou um anjo para falar com ele. Você está entendendo que não é a tua perfeição e não é a minha perfeição, é o teu coração, igreja. É a tua sinceridade perante o Senhor, é a tua busca da presença dele, porque não tem ninguém perfeito. Deus quer nos corrigir, mas quem corrige é o oleiro. Ele é que corrige, ele é que faz o vaso novo. E a cada dia você vai melhorando. Deus providenciou tudo, mandou que o Espírito fosse lá falar com Pedro. Nós já citamos essa história. Mudou o coração de Pedro, porque o judeu não poderia entrar na casa do ímpio, e criou uma situação para que Pedro entendesse. Mandou 3 homens buscando a Pedro para levar na casa de Cornélio. E Pedro, quando recebeu a notícia de que 3 homens estavam procurando ele, o Espírito Santo falou: vá com eles e não temas, confia. Deus vai fazer assim na tua vida também. É assim que Ele trabalha. O Espírito Santo vai te mover para quebrar os paradigmas, os meus e os teus preconceitos, para que a obra dele aconteça na tua vida, para que você faça realmente diferença. E quando Pedro foi guiado por aqueles homens, ele entrou na casa de Cornélio, e na casa dele estava Cornélio com toda a sua família. Que exemplo! Muitas vezes nós nos calamos junto à nossa família, muitas vezes nós não ficamos fechados, achamos que Deus não vai operar na família, não cremos no poder de Deus, não cremos no poder da palavra. Cornélio creu e Deus honrou ele reuniu toda a família, porque ele creu no poder de Deus, ele creu na voz do anjo. E quando Pedro chegou lá, Cornélio falou para ele: estamos aqui para ouvir o que Deus tem a falar através de você. É a tua expectativa, igreja. Hoje você está querendo o batismo do Espírito Santo. Deus quer uma expectativa grande do teu coração, a expectativa boa de que Ele vai te batizar hoje. Nós não impomos isso ao Senhor, mas você não perca a tua fé e a esperança que o Espírito Santo pode ser derramado hoje na tua vida. Ele é que sabe. Quando Pedro abriu a tua boca, Pedro falou: olha, vocês sabem que eu não poderia estar aqui na tua casa, porque eu sou judeu. Um judeu não pode entrar na casa de um ímpio. E ele começou a falar, do segredo, daquilo que faz com que aconteça a presença do Espírito Santo. Ele falou da pessoa de Jesus. Ele falou de Jesus, igreja. É o Senhor Jesus que é o segredo do teu batismo. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É Ele que você tem que buscar hoje. Glorifica o Senhor Jesus. Glorifica Ele. Glorifica. Abra a tua boca. Glorifica. Diga: Jesus, eu te amo. Tu és maravilhoso, Senhor. Louvado
quando Pedro abriu a sua boca, começou a falar da obra do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado, que Pedro falou de Jesus. E nós estamos falando do Senhor Jesus hoje, para que o Espírito Santo seja derramado na tua vida. Eu não posso dizer o tempo do Espírito, mas eu posso dizer que você deve agir igual Cornélio. Cornélio orava, jejuava, fazia continuamente esmolas perante Deus e os homens, e chegou a hora de Deus ouvir as preces dele. O anjo falou para ele: as tuas orações chegaram diante do Deus Todo-Poderoso. Quem está pedindo ao Senhor para ser batizado com o Espírito Santo aqui? Quem está pedindo para ter seus dons renovados? Você está jejuando, está lendo a palavra, está procurando vencer a tua carne. Então hoje pode ser o teu dia. Hoje pode ser o teu dia. Eu não sei, mas quem sabe é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado naquele lugar. E Pedro e aqueles que com ele estavam, olhou e falou: eu não sabia que o dom do Espírito Santo seria derramado sobre os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Somos nós que somos gentios. Nós somos gentios, aqueles que eram separados do povo de Deus. E o Espírito Santo é derramado no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê hoje, Deus vai fazer algo novo na tua vida. Continua com a tua expectativa que Deus vai mover hoje. Mas não sabemos qual é a sequência, qual é o processo, como é que Deus vai fazer. Eu sei que Cornélio era cheio de defeito, mas ele orava, jejuava e fazia esmola continuamente diante de Deus e do povo judeu. E Deus mandou um anjo, porque Deus queria batizar ele com o Espírito Santo. Eu não sei o que você está fazendo, como é que está o teu coração hoje. Se teu coração é o coração de Cornélio, então se prepara para receber o fogo do Espírito. Se prepara para receber a presença do Espírito Santo. Não posso dizer quando, mas já posso glorificar o nome do Senhor Jesus, por Ele te batizar. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.